Hoje é o culto da vitória. Hoje é a quarta-feira da vitória. Hoje é o dia que Deus preparou para nós. Amém? A Bíblia nos diz que os céus manifestam a glória do Senhor e os firmamentos anunciam as obras de tuas mãos. Amém? Que nessa noite você possa assim dar ouvidos ao Senhor, a palavra. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Uma passagem bem conhecida da Bíblia. Capítulo 24 e versículo 13. Amém? Quem encontrou diz amém? Aleluias. Que diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que discutiam. O próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Amém? Até aqui. Essa palavra no livro de Lucas, ela vem depois da morte, da crucificação, da ressurreição de Jesus Cristo. E nesse caminho existiam ali duas pessoas, naquele caminho de Emaús. E hoje o tema da mensagem é esse: Deus está contigo. Amém? Diga aí para o seu irmão: Deus está contigo. Amém? A Bíblia nos diz que depois desse fato, depois da morte de Jesus, do sepultamento, da ressurreição, a história ela foi dividida em duas partes: o antes e o depois. Assim como eu e você, depois que conhecemos Jesus, depois que o aceitamos, depois que temos a revelação de que Ele sim é o Filho de Deus, a nossa vida é mudada. Existe um passado, existe um futuro, existe um presente. Amém? Quando Jesus Cristo ele entra na sua vida, Ele divide como o antes e o depois. E a Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Semana passada eu estava pregando na igreja do meu pai, ali perto do aeroporto, se eu não me engano, o aeroporto 3. E ali a palavra que Deus me deu era essa, a novidade. Aquilo que Deus ele tem preparado para nós, Ele quer nos revelar. Ele quer trazer à tona aquilo que Ele tem preparado para você, que são os sonhos, que são os projetos, que são os desígnios, os propósitos. Amém? Nada fica sem resposta na sua vida. Diga aí para o seu irmão: nada fica sem resposta. E naquele dia, que era o terceiro dia, o dia da ressurreição de Jesus Cristo, ali quando aqueles dois discípulos estavam caminhando naquele caminho, estavam indo para Emaús. Na verdade, eles estavam sem direção, estavam perdidos, porque Jesus havia sido morto, sim. Ele havia sido pregado numa cruz, mas a palavra de ressurreição eram para poucos que creram, eram para poucos. E aqueles dois estavam naquele caminho, e eles iam caminhando, Jerusalém até a cidade ali de Emaús. A Bíblia nos diz que era um povoado, eram 11 quilômetros. Então, eles tinham muita coisa que conversar. E não se dizia outra coisa a respeito do que tinha acontecido a Jesus Cristo. Mas só que eles estavam indo na direção contrária, na direção errada. Porque haviam perdido a bússola.
Eles criam até o momento que Jesus Cristo, sim, Ele realizava milagres, Ele curava, Ele trazia provisão, Ele multiplicava os pães. Aqui a palavra de Deus nos diz que eram 2 discípulos, mas não era 2 dos 12. Os 12, eles eram mais próximos de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que depois de Jesus Cristo separar os 12, Ele separou mais 70 discípulos. Ele enviou esses discípulos para irem até as cidades ali nas redondezas, pregar o nome santo do Senhor, anunciar o reino de Deus. E quando eles voltaram, eles falaram assim para Jesus: Jesus, até os demônios, eles obedecem a nossa voz, mas é pelo teu nome. Talvez esses 2 discípulos fossem sim um desses 70, mas só os 12 estavam ali reunidos na casa, como eu e você estamos aqui hoje, prontos para ouvir as boas novas do Evangelho, que Jesus Cristo, Ele ressuscitou ao 3º dia, que Ele sim é o Filho de Deus, que não andamos, que não vivemos somente de ouvir falar, mas de com Ele andar. Diga para o seu irmão: viva com Jesus, é de com Ele andar, porque as palavras, elas se vão com o tempo, amém? Elas se vão com o passar dos dias. Muitas vezes eu me esqueço, eu tenho que escrever aquilo que eu estou fazendo para não se perder. E muitos de nós somos assim. E esses 2 aqui tinham se esquecido do que Jesus era capaz. Mas como eles estavam seguindo em uma direção contrária daquela que Deus tinha preparado para os discípulos, Jesus Cristo, Ele teve que intervir. Apesar de ter sido morto, ter sido castigado, Jesus Cristo, além de abater Satanás e seus demônios, além de tomar a chave da vida, a chave da morte, e todo o poder foi dado a Ele, Ele teve tempo para andar com aqueles 2 discípulos, para resgatá-los e dizer: vá em frente, não é por aqui. Nós vamos ler mais aqui embaixo, e Jesus Cristo, Ele muda a direção, amém? Aqui no capítulo 17, diz assim: e Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Mas até aqui, mas Jesus, chegando até eles, Ele percebeu que eles estavam já entristecidos. E quantas vezes no nosso caminhar nós nos deparamos com essa situação, e Jesus discutindo, ali ele parou aqueles 2 discípulos e perguntou: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam. E quantas vezes paramos no nosso caminhar? Quantas vezes tomamos uma direção contrária daquilo que Deus tem preparado para nós? Quantas vezes, pelos nossos pés, pelas nossas próprias decisões, tomamos ali um rumo o qual não foi preparado por Deus? Ali nós temos que parar para ouvir a voz do Senhor. E nessa noite, o Senhor, Ele vem ao seu encontro. Ele vem para te socorrer, para mudar a direção, para mudar o curso. Muitas vezes nós nos sentimos à deriva. Não sei se você sabe, quando um barco está à deriva, ele não tem direção. Ele não sabe se vai para a esquerda, se vai para a direita. Ele vai para onde o vento bater, para onde as ondas agitarem. E muitas vezes nós nos sentimos assim, sem direção. Largamos os remos e deixamos que a nossa vida, ela tome o curso que ela bem entender, que nós bem queremos. Mas não é assim que Jesus Cristo quer. Nessa noite,
Ele toma o controle das nossas vidas. Ele diz: filho, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Amém? Para sermos reconhecidos como filhos de Deus, não é necessário teste de DNA, de paternidade. Não é necessário. A Bíblia nos diz que aquele que crê no Filho de Jesus Cristo, aquele que crê e for batizado, será salvo. E isso nos dá a condição de sermos chamados Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Diga aí para o seu irmão: nós somos filhos de Deus. E ali Jesus Cristo, naquele caminho, ele já tinha dito que ele era o caminho, a verdade, a vida. Mas só que aqueles 2 discípulos já tinham se esquecido. E estavam parados e entristecidos com a situação. E eles disseram para Jesus: mas será que você não vê a situação? Você não viu o que está acontecendo? E muitas vezes nós nos questionamos e perguntamos para Deus: puxa Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo com a minha vida? O rumo que está tomando a minha vida? Para onde é que eu estou indo? O caminho que eu estou seguindo, o caminho que estou seguindo, o que está acontecendo com a minha família, com os meus filhos, com a minha casa, o Senhor não está vendo? Mas antes que a palavra ela saia da sua boca, Jesus Cristo, ele sabe muito bem do que está acontecendo, porque ele está no controle de tudo. Todo o poder nos céus e na terra foi dado a ele. E não há outro igual. Ele é maravilhoso. Ele é o Deus que sonda os pensamentos, o caminho. Ele esquadrinha e ele sabe aquilo que nós precisamos. E aqui no 19, Jesus ele questiona: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e diante do povo. E mais uma vez, aqui eles se esqueceram de quem Jesus Cristo realmente era. Porque ele não era somente um profeta, mas sim ele era o pão da vida. Ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele é o caminho, a verdade, a vida. E muitas vezes nós nos esquecemos, deixamos que as aflições, com os acontecimentos, eles vão se sucedendo no nosso dia a dia, e nós nos deparamos com as aflições e nos esquecemos do que Jesus Cristo tem feito em nossas vidas. Diga para o seu irmão: não se esqueça daquilo que Deus tem feito, porque Ele tem muito mais para você. Amém. E Jesus Cristo, aqui Ele nos fala que Ele sabia muito bem da situação, porque Ele era a própria situação. Mas aqui os discípulos, eles pensavam que Jesus Cristo era apenas um profeta, como Moisés, como Elias. Mas não, Ele é o Filho de Deus. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Uma vez, Pedro ele foi questionado. Jesus ele estava pregando por uma multidão. E ali os discípulos sentiram que aquela palavra é uma palavra muito dura. E foram pelo caminho, deixaram de seguir a Jesus Cristo. Mas Pedro, quando foi questionado por Jesus Cristo: Pedro, e você, quem acha que eu sou? Ele respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é apenas um profeta, não é apenas um homem de Deus, grande em obras, diante do povo e diante de Deus, mas sim, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que ressuscitou ao terceiro dia. E nesta noite, Ele garante a vitória, Ele garante o milagre, Ele garante a resposta. E Ele traz sim a realidade, aquilo que você tanto quer. Porque naquela noite, naquele caminhar, os discípulos eles queriam ver realmente quem era o Cristo. Jesus Cristo ele não se revelou no primeiro momento, mas era necessário revelar. Amém? Aqui no capítulo 19,
ele nos disse sobre essas coisas. Mas aqui no 25, mais embaixo, ele diz assim: ele disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer o que os profetas falavam. Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória? Uma vez Deus disse a Abraão: Abraão, sai para fora, porque o que eu tenho para te mostrar é grandioso. A sua descendência será como as estrelas do céu e como a areia do mar. Era necessário Jesus Cristo abrir os olhos desses discípulos, assim como foi necessário Deus chamar para fora Abraão, porque quando estamos escondidos, a escuridão, ela cega os nossos olhos, ela cega a nossa visão, ela nos tampa e nos venda. Mas ali Deus, Ele chama Abraão: Abraão, vem para fora, porque o que eu tenho preparado para você não é Ismael, mas sim é Isaque. É uma bênção maior, é uma bênção que vai te trazer prazer, te trazer alegria. Muitas vezes nós nos contentamos com as futilidades, com aquilo que nós conquistamos. Mas Deus, Ele nos diz que Ele tem mais. Ele tem mais para você. A Bíblia nos diz que as riquezas do Senhor, elas são incontáveis e elas nos cercam. Amém. Assim como Ele chamou Abraão para fora, e assim como Ele direcionou Moisés ali na frente do mar, muitas vezes nós nos vemos sem saída, sem direção. Mas hoje Deus te diz: marche, avance, que eu sou contigo. Avance, filho meu. Toque no mar e ele se abrirá. Aqui as suas mãos são ungidas, a sua cabeça é ungida. E na onde você tocar, e na onde você colocar a palma das suas mãos, ali o Senhor sela. E o que é ligado aqui na terra será ligado nos céus. Amém. E aqui, no versículo 25, Jesus Cristo, Ele diz: poxa filha, às vezes demora tanto para você entender. Você me questiona tanto, você duvida tanto, você murmura tanto. Muitas vezes colocamos tantos empecilhos que demoramos para acreditar que Jesus Cristo, Ele é capaz. Mas Ele te diz que aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para cumprir. E nessa noite eu profetizo sobre a sua vida, que aquilo que estava amarrado na sua vida, aquilo que o inimigo impedia, aquilo que era seta na sua vida, aquilo que fazia divisa, aquilo que dividia a sua vida entre você e Deus, é quebrado hoje. Porque Jesus Cristo, Ele é a ponte que te liga a Deus. Ele é a ponte que te faz ligação entre o homem e Deus. Amém? E aqui no 32, eles diziam, perguntaram-se um ao outro: não estava queimando em nossos corações, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E aqui a palavra de Deus nos diz que eles se levantaram e voltaram imediatamente. Eles não perderam tempo, porque Emaús, ali era um lugar de tristeza, de angústia. Na verdade, Emaús quer dizer riacho, um riacho que corre. Mas tomando para os dias de hoje, era um lugar onde eles iam sem a direção. Estavam ali parados e tristes. Mas Jesus Cristo, quando Ele apareceu, Ele mudou o curso. Ele não é igual a GPS que te diz: vai para a direita, vai para a esquerda. Não, Ele diz: caminhe para o alvo. Você tem uma direção. Você tem um alvo para prosseguir. Você tem um alvo, você tem uma direção. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas avance, avance, avance. Não desanime, porque o Senhor é contigo.
Assim como aqueles 2 discípulos foram separados para fazer a obra do Senhor, eu e você somos separados. E hoje, o Senhor ele tem o tempo necessário que for para trazer a solução à sua vida. Ali bastava somente caminhar 11 quilômetros para tornar e voltar a Jerusalém. Amém? Aqui na palavra do Senhor, Ele nos diz que depois disso, eles voltaram e já não eram os mesmos, porque reencontraram os discípulos. E ali, eles creram sim que Jesus, ele era o Filho de Deus. Aqui no 30 ele diz assim: quando estava à mesa com ele, tomou o pão e deu graças, e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava queimando em nosso coração enquanto ele nos falava no caminho? E hoje, nessa noite, a palavra do Senhor, ela vai direto no seu coração, porque ela é viva e é eficaz, e ela é pronta para discernir pensamentos, para discernir e para dividir a alma e o espírito. E hoje Ele sabe como está o seu coração, porque é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Amém? Diga para o seu irmão: Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo ontem e será eternamente. Amém? E aqui no versículo 49, do capítulo 24, Jesus Cristo, Ele disse assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E hoje o Senhor te diz: ficai em Mogi das Cruzes até que sejais revestidos do poder, até que sejais revestidos do poder que vem do alto, daquele que te capacita, daquele que te sustenta. Hoje o Senhor, Ele te toma pela mão e Ele te coloca assentado à direita do Pai. Aqui Jesus Cristo, Ele nos disse que a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder. E aqueles 2 voltando para Jerusalém, eu creio que eles ficaram até serem revestidos de poder. Amém? Neste ano vivemos o período das recompensas do Senhor. Mas o ano, ele não acaba até o Senhor trazer a provisão à tua casa. Talvez não seja do modo que você tanto espera, do modo que você tanto sonha, porque os planos dos homens, eles pertencem a Deus. O amanhã pertence a Deus. Mas os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados. Ninguém pode parar o agir de Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. E esses 2 discípulos do Senhor, assim como eu e você, veremos sim a glória de Deus sendo derramada. Veremos sim neste ano ainda. Eu esperava tanto por uma bênção. Fazia 9 meses. E quando eu subi ali ao monte, ali Deus mostrou ao bispo que já estava tão perto, que eu não pensava que estaria tão perto assim, de tanto esperar. E ali o Senhor revelava que tinha papéis sendo assinados e documentos sendo assinados. Isso foi no domingo. E na quarta-feira isso aconteceu. Isso se sucedeu. O engraçado é que na quinta-feira eu já estava empregado de novo. Deus, Ele já tinha preparado tudo do bom e do melhor.
E eu sei que ainda vou testemunhar dessa vitória, que é só o começo. E eu sei que o ano ele não acaba enquanto Deus não trazer a resposta. Ali Daniel, ele ficou 21 dias de oração, 21 dias orando. Às vezes você vem para a casa do Senhor, faz 7 dias de campanha, faz o 5º dia, faz o 6º dia. Poxa Deus, mas a bênção não vem, a bênção não chega. Às vezes você anda 1, você anda 2 quilômetros, mas é necessário andar 11 quilômetros, como esses dois. É necessário, como na palavra que foi ministrada no domingo, beber o cálice até o fim, para que a vitória chegue na sua vida. Para aquilo que Deus tem preparado para você, muitas vezes você diz: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas aqui a palavra do Senhor nos diz que era necessário tomar o cálice, para que a vitória fosse maior. Porque o que Deus tem para mim e para você é dupla honra. É dupla honra no Senhor. É dupla honra, amados. Porque além de sermos vencedores, nós somos muito mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Então, espere no Senhor. Confie nele. Ande sim com ele. Porque o Senhor ele tem mostrado os milagres. Ele tem mostrado as maravilhas. Ele tem te sustentado. Ele tem te dado o fôlego de vida. Ele tem tomado você pela mão. Mas muitas vezes parece que isso para nós não basta. Parece que tem que ser visível aos nossos olhos. Mas na verdade tem que ser visível aos olhos da fé. Porque o justo viverá pela fé. Diga para o seu irmão: o justo viverá pela fé. E aqui esses dois discípulos, eles estavam vivendo pelos olhos carnais. Como diz aí o Rodolfo, é friboi, pastor, vive pela carne. E aqui Jesus, ele não se revelou enquanto eles não mudaram a visão. Enquanto eles não foram transformados, enquanto eles não viam o partir do pão, os olhos não foram abertos. Mas no momento exato, Jesus Cristo, ele apareceu. E ali ele se revelou como Filho de Deus. Era necessário sim passar pela morte. Era necessário. Era necessário beber desse cálice. Era necessário sim o sepultamento. Era necessário. Era necessário ter colocado a pedra. Sim, pastor, era necessário. Mas tudo foi feito para a glória de Deus. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus Cristo, mais do que todos, ele era o próprio Deus. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Para mim, para você, diga aí para o seu irmão: você ama a Deus? Então tudo coopera para o seu bem. São as aflições? Coopera para o seu bem. É o medo? Coopera para o seu bem. É a morte? Coopera para o seu bem. É a falta de dinheiro? É a escassez? Mas coopera para o seu bem. Te fortalece. Porque é no momento difícil que nós nos achegamos ao Senhor. Muitas vezes precisamos de um chacoalhão de Deus. Muitas vezes precisamos dessa palavra: desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Às vezes é necessário termos sim esse puxão de orelha. Porque Deus é Pai e Ele zela pela sua vida. E Ele não te deixa desamparado. Ele cuida da sua causa. Ele é advogado fiel. E Ele nunca perdeu uma causa. Ele nunca perdeu uma batalha. E aqui nós podemos dizer: ó morte, aonde está o seu aguilhão?
Aonde está? Porque Jesus Cristo ressuscitou. E hoje eu sei que o meu Redentor vive. E Ele reina eternamente. E Ele se faz presente aqui nesta noite. Ele se faz presente, amado. Ele se faz presente para te consolar, para te trazer a vitória. Ali no livro de Isaías, a palavra de Deus nos diz que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, que Ele é Deus forte, que Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E o governo está sobre os seus ombros. Então tudo está no controle. Diga para o seu irmão, nada foge do controle de Deus. Nada foge. Muitas vezes lá em casa, quando a gente era mais novo, tinha só uma televisão e só um controle também. Na verdade, a televisão ela não tinha controle, então a gente comprou um controle. E era aquela briga pelo controle, porque nós queremos estar no controle, fazer aquilo que nós queremos fazer, andar, seguir a direção que nós queremos tomar. Muitas vezes é assim. E ali, nós brigando ali pelo controle, até que um dia o controle quebrou. E você sabe que para levantar e mudar de canal é muito difícil. E ali acabou as brigas, encerraram as brigas, porque não tinha mais controle. Você tinha que então que levantar e mudar de canal, aumentar. E ali a gente falava, vai você então. Não, deixa assim, então tá bom. Então às vezes é necessário. Às vezes não, amado. É necessário deixar Jesus Cristo no controle, porque Ele sabe muito bem o que é bom para mim, o que é bom para você, o que é bom para o seu filho, o que é bom para o seu esposo, o que é bom para a sua casa. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que coloca diante do Senhor a sua causa, as suas orações. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hoje o Senhor, Ele te garante a vitória. Hoje Ele traz a solução. Amém? É necessário sim que o vento sopre. É necessário sim passar pela tempestade. Mas o Senhor, Ele te diz que se passares pelo fogo, estarei contigo. Se passares pelas águas, você não se afogará. Amém? É necessário para termos experiências com Deus. Muitas vezes pedimos essas experiências e quando ela chega, quando ela bate a porta, a gente acaba desanimando. Mas é experiências com Deus. Está na hora de eu e você vivemos experiências com Deus. Está na hora de deixar de contar somente as histórias dos outros. Meu pai, ele quando orava era assim. O bispo quando orava era assim. Tal pessoa falou isso e aconteceu isso. Amados, é tempo de vivermos os planos do Senhor para nossas vidas. Porque o que Ele tem preparado para nós, nem os olhos viram e nem os ouvidos ouviram. Amém? Não é o que saiu no Jornal Nacional, não é o que saiu na Veja, não é o que saiu na internet, no UOL. Não é. Não é. O Senhor, Ele tem grandes coisas. E aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 26. Quem encontrou diz amém? Que diz assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete ainda uma vez: abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. A minha Bíblia, no livro de Salmos, ela diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tudo pode passar,
céus, a terra, o mar, o tempo, a idade ela chega, os cabelos brancos já vão chegando, o cabelo ele vai caindo. Mas as palavras do Senhor, as promessas, é como nós cantamos. Aqui Josué ele não desistiu. Por 45 anos ele esperou que a bênção chegasse. E ele tinha o mesmo vigor de quando ele tinha 40 anos. Ele se guardou para a promessa. E nesta noite, que você possa guardar essa promessa do Senhor na sua vida, que diz assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete. Hoje o Senhor ele te diz: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. É a remoção do medo, é a remoção da vergonha, é a remoção da tristeza, como esses dois estavam no caminho. E no lugar da tristeza, a palavra de Deus nos garante que Ele nos dará nova esperança. E no lugar da vergonha, Ele nos dará dupla honra. E neste ano, que você possa viver sim, é necessário estar firmado na palavra do Senhor. E muitas vezes é necessário mudar a direção. É necessário deixar Jesus Cristo no controle, para que Ele mostre sim. Ali no livro de João 14:6, Ele nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então hoje o Senhor Ele te dá a direção. Ele te dá o caminho, Ele te mostra a solução, o que você tem que fazer. Amém? Se coloque de pé nessa noite. É necessário, amados. É necessário passarmos por isso. É necessário passarmos pela prova para sermos aprovados. Não adianta colar, não adianta você fazer uma colinha aí na sua mão. Não. É necessário viver e colocar em prática aquilo que o Senhor Ele tem te ensinado. Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Amém? Feche os seus olhos nessa noite. Coloca a mão no seu coração. Hoje o Senhor Ele quer mudar a sua história. Ele é a bússola que te levará até o céu. Ele é o caminho, Ele é a direção, Ele é a vida. Amém? Fale para o Senhor o que você tem que fazer. O que você tem que fazer para alcançar o favor de Deus. É necessário fazer como aquela mulher, tocar no manto. É necessário se lançar aos pés do Senhor para ser perdoado de todos os pecados. É necessário subir até a figueira cheia de espinhos para que o Senhor faça morada na tua casa. Feche os seus olhos. Senhor, nesta noite, Deus, o teu povo clama, Senhor, por resposta. E nós sabemos, Senhor, oh Deus, que tu és sim o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E não onde nós iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde irei, ó Deus? Nesta noite, eu não irei, Senhor, para Emaús. Não irei, Senhor, para o lugar de tristeza. Não iremos, Senhor, para o lugar de vergonha. Não iremos, Senhor, ao lugar onde vamos nos lamentar. Oh Deus, muitas vezes nos encontramos entristecidos, oh Deus, pelas aflições, pelas circunstâncias que temos vivido, que temos passado. Mas nós sabemos que o Senhor é fiel e virá ao nosso encontro, e virá, Senhor, ao nosso socorro, assim como o Senhor veio ao encontro, Senhor, daqueles dois discípulos. Hoje o Senhor marcou esta quarta-feira para nos trazer a vitória e marcar, sim, o nosso milagre, a conquista do teu povo.
Oh Deus, é uma mudança de direção, é a mudança, Senhor, de caráter. Oh Deus, e nós colocamos, Senhor, a nossa confiança em Ti, porque Tu és fiel e o Senhor nunca desampara um justo. Assim como Davi, Senhor, nós dizemos que eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar um pão. Oh Senhor, porque somos os Teus filhos, somos herança do Senhor, somos escolhidos, separados, Deus, para fazer a Tua obra. Oh Deus, predestinados para viver o melhor de Deus nessa terra, Pai. E como os filhos de Deus, nós declaramos, Senhor, que viveremos, Senhor, o melhor. Oh Deus, mesmo que sendo, Senhor, necessário passar, Senhor, pelas aflições, nós não negaremos, Senhor, e não nos esqueceremos daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, Senhor, e aplaudimos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Aleluias. Tu és fiel, Senhor. Aleluias. Tu és fiel, Jesus. Diga para o seu irmão, não se esqueça daquilo que Deus tem feito na sua vida, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Assim como pregado nesta noite, creia. Rega suas mãos. Luz que está vindo. Aleluia. Ao coração que Senhor, em nome de espera, Jesus, ó Pai. e haverá um fim Aleluia. aos problemas, mas até Santo, santo, este santo. dia Xarabacarabação. Louve o Senhor em todo momento. Louve o Senhor e saiba que Ele está contigo, amada igreja. Oh, aleluia. Adore ao Senhor. Posso ver a luz que está vindo, o coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Aleluia. Diga agora. Eu posso ver a luz que está vindo, ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei. Você vai saber que Deus está contigo. Te louvarei. Esse dia chega, saiba. Até o dia chegar, saiba que o Senhor estará contigo. Oh, não, nunca me deixou tempestade ou nada. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Segura, segura. Erga suas mãos para o alto, erga suas mãos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nunca me deixou e nem me desamparou. Eu creio, assim como ministrado nesta noite, que o Senhor está comigo, aonde quer que eu for, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor, glorifica a Deus, dê glória, dê aleluia, aleluia.